Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Fala aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio de Os 10 Mil Deles, episódio 46. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma semana em que a nossa carteira subiu, é verdade, ela subiu 0,3%. Não foi o suficiente para bater o Ibovespa. O Ibovespa, no mesmo período, apresentou uma alta de 1,3%. Nossa carteira agora está em 13.160 reais. O Ibovespa chegou a 115.253. Dólar apresentou uma alta de 0,5% a R$ 5,68 no fechamento. E tivemos alguns destaques na nossa carteira. O papel que mais subiu foi o papel, ou foram os papéis do Facebook, alta de 8,2%, e a maior baixa, papéis da Cogna, recuo de 3,8%. Aliás, guarde este nome, porque o gestor de recursos deste podcast, o cara que desenha a estratégia de para onde vai a nossa grana e por quê, que cuida do racional, vai dedicar bons minutos aqui deste programa para explicar por que, apesar da divulgação péssima dos resultados do quarto trimestre do ano passado da Cogna, os papéis subiram, apesar disso, essa semana, muito embora na fotografia da semana como um todo haja esse recuo negativo de 3,8%. Houve teleconferência da Cogna, o Carlos monitorou muito de perto e consegue trazer boas perspectivas para essa empresa. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar. Deixa eu cumprimentá-lo oficialmente. Você já está acompanhando ele na imagem aí aqui no nosso canal do YouTube. Fala aí, Carlos, tudo bem? Fala, Léo, tudo em ordem por aqui. Um pouco cansado de tanto ler dado de Cogna, né? Mas vamos lá que agora eu vou passar todos esses dados e tudo que eu interpretei dos dados da Cogna aqui para você, ouvinte e telespectador. Boa, Carlão. E é um episódio muito especial para quem monitora o setor educacional e para quem não entendeu nada do que aconteceu com a Cogna essa semana. Daqui a pouquinho a gente aprofunda. Eu vou fazer de uma maneira bem dinâmica o passeio pelos destaques noticiosos da semana, do ponto de vista internacional, destacar os PMIs fortes ao redor do mundo, em especial na Europa, mas esses índices de gerentes de compras que medem sob a perspectiva da iniciativa privada, a retomada econômica, vieram acima do consenso em bons lugares do planeta, em muitos lugares do globo. Destaque especial para a Europa. Isso é um indicador de retomada, a gente monitora e tenta tatear a economia global também através dessas informações. A OPEP+, se reuniu essa semana e decidiu que entre os meses de maio, junho e julho deve manter a produção de petróleo flexível, mas com um bom senso que o período atual exige, o que acalmou em alguma medida o preço da commodity, tanto no barril WTI quanto no barril Brent. Uma alta aí de 4,5% na semana, uma média de $65, é o que a gente constatou. O desfecho da reunião da OPEP+, que cuida muito da oferta do petróleo, reúne os países produtores de petróleo, acaba dando previsibilidade no lado da oferta. O que pode descambar o preço é se houver alguma imprevisibilidade no lado da demanda, mas a oferta ficou mais previsível a partir desse levantamento. O S&P fechou em recorde histórico, acima de 4.000 pontos, e o que ajuda a explicar muito isso também é um excesso de liquidez já calculado pelo mercado, mais um, eu diria, através do pacote de infraestrutura que Joe Biden anunciou na tarde de ontem. Em coletiva, ele destrinchou algumas das principais características desse pacote. É um pacote que vai sofrer forte oposição da ala republicana lá nos Estados Unidos, mas a expectativa do Biden é temperar com 2 trilhões de dólares a infraestrutura americana, pensando no longo prazo, foco nos próximos 10 anos. O mercado se antecipa a esse excesso de liquidez e isso ajuda a explicar esse recorde em cima do S&P. Falando do Brasil, bom, você já sabe, né? Covid, cenário dramático demais. Estamos vivendo ainda um dos piores momentos, né, da história da pandemia aqui no país. Vacinação é a solução e ela está acelerando, apesar de tardiamente poderíamos estar na frente. Não adianta eu ficar batendo nessa tecla todo o episódio, apenas constatar. E a gente também tem que destacar a reforma ministerial promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele mexeu em 6 pastas, em 6 ministérios, e a leitura que o mercado fez das movimentações foi positiva, porque entendeu que o conjunto de mexidas favoreceu o Centrão, o que na história política brasileira, depois da redemocratização, não somente após ela, mas sobretudo depois dela, significa aumento de governabilidade. Quando a ala fisiológica da política brasileira
é encorpada num governo, no executivo, isso aumenta muito o trânsito de ideias e projetos no legislativo. Então o mercado estava fazendo uma leitura positiva. O ponto é que ainda há muito impasse. Pasmem, hein? Nós já estamos em abril, senhoras e senhores. É 1º de abril quando nós gravamos esse programa. Não é mentira o que eu vou falar. Ainda não há um orçamento para 2021. Há vários impasses nesse sentido. A equipe econômica se sentiu, em alguma medida, traída, porque o orçamento aprovado na semana passada teve ali um estouro de 26 bilhões focados em emendas parlamentares. Depois o senador Márcio Bittar, que é o relator da proposta, disse que topava reduzir em 10 bilhões a quantidade de emendas parlamentares, mas a equipe econômica ainda luta para ver um desfecho melhor para tudo que ela precisa contornar de pressão fiscal. Então a gente acompanha essa novela e sabe o quanto que ela, por falar em fiscal, aumenta o risco fiscal no país. Os investidores como um todo monitoram de perto. Esse é o panorama geral. Carlos, para a gente já falar dos destaques aqui, o Facebook e se aprofundar na Cogna, algum ponto, algum complemento que você gostaria de trazer? Léo, acho que você conseguiu colocar muito bem aí o que aconteceu nessa semana e a gente só vê que cada vez mais o Ibovespa descola do exterior por conta dessa incerteza no campo político, né? E também por conta do coronavírus, é claro, a gente está vivendo quase que o auge ali das contaminações, mas eu acredito que em breve as coisas devem melhorar e aí o Ibovespa deve começar a desempenhar melhor e vamos aguardar, porque aí a gente conseguiria surfar bons momentos nas ações domésticas que são, já emendando aqui, Léo, o grande fator que fizeram com que a nossa carteira desempenhasse menos do que o Ibovespa nessa semana, né? Essa semana os destaques foram as empresas exportadoras de commodity, com o dólar forte, economia mundial forte, enquanto as empresas ligadas à economia doméstica acabaram ficando um pouco para trás e por isso essa distorção. Eu já vou vir aqui para o Facebook e eu acho que assim, a grande parte dessa alta pode ser explicada só por uma reprecificação de Facebook, né? As empresas do Nasdaq vinham sofrendo com correções fortes para baixo, até o passado recente, e essa semana o Nasdaq deu uma empinada para cima, e o Facebook teve uma grande valorização, e o dólar também contribuiu um pouco. E o destaque negativo da Cogna, eu acredito que foi mais uma oscilação de mercado, tá? Porque, inclusive, a Cogna reagiu positivamente no dia seguinte à divulgação de resultado dela. Vamos então mergulhar nessa empresa do setor educacional. A Cogna teve a divulgação dos seus resultados no último dia 31 de março. Não faz tanto tempo assim, foi ontem. E os resultados foram muito ruins, muito além do que o mercado esperava, e o mercado já esperava algo ruim. Apesar disso, de ontem e hoje, o que a gente pôde flagrar foi um movimento positivo nos papéis. Parece que a conta não fecha, mas ela vai fechar, porque o Carlos vai destrinchar aqui etapa a etapa dos resultados e das projeções que na teleconferência foi possível capturar. Então a gente começa, o Carlos, falando do resultado em si. Por onde a gente vai? Boa, Léo. Eu vou começar aqui pela questão operacional, depois eu vou para a questão de não recorrentes, porque eu acho que vai ficar mais fácil de organizar as ideias, tá? Então aqui eu vou fazer uma passagem rápida pelo operacional, que a gente não tem muitas novidades. Bom, começando por Croton aqui, Léo, a questão do ensino superior da Cogna. A gente viu uma queda na receita, isso só um parênteses, eu vou falar tudo aqui em base anual, tá? Então pegando o resultado consolidado do ano de 2020. Em Croton, a gente viu queda na receita consolidada, que já era esperada por conta da redução no FIES, redução naquele programa de financiamento próprio da Croton e pelos impactos da pandemia no ensino presencial. Em contrapartida, a gente teve aquela sinalização positiva do crescimento do ensino à distância, né, do EAD da Croton, que cresceu no consolidado do ano 18%. Isso quando a gente fala na questão de base de alunos. Então, você vê que realmente a gente está verificando uma migração dos alunos da questão presencial para a questão EAD, que é a principal aposta de Croton. Bom, falando um pouquinho de futuro próximo, de Croton ainda. No primeiro semestre de 2021, a gente ainda deve ter um impacto da pandemia no ensino presencial, né? Principalmente por essa questão da segunda onda aí de fechamentos da economia. Isso foi explicado pela diretoria da Cogna. O EAD continua com perspectivas fortes de crescimento, tanto em 2021 quanto para os anos que seguem. E o que é importante destacar também é que
a empresa ainda vai contar, aí quando falo de Kroton, com uma perda de receita nos próximos anos, né, com redução cada vez maior de FIES e o programa de financiamento privado, mas a rentabilidade da empresa vai começar a crescer a partir desse ano. Então, você tem uma perda de receita, mais um aumento de rentabilidade. Quando a gente fala na ponta final, que é no lucro operacional ou no lucro líquido, o impacto da queda de receita é menor e quando a receita voltar a subir, a empresa deve voltar a ser lucrativa. E, por último, falando de um ponto super importante aqui de Kroton, por que desse aumento de rentabilidade, né? Por conta principalmente da reestruturação do ensino presencial, tá, Léo? A empresa, no ano de 2020, movimentou 45 unidades, o que representa 25% de toda a base de campus, né, que a Kroton tem. E toda essa movimentação em busca de economias deve gerar, segundo as contas da diretoria da Kroton, uma economia de 155 milhões de reais por ano em despesas operacionais. Então, você vê que aqui a gente consegue um aumento de rentabilidade, de eficiência operacional bastante grande. Você quer acrescentar alguma coisa aqui, Léo, de Kroton? Eu quero pontuar só para o nosso ouvinte, telespectador, entender com muita clareza. A gente chegou já a se aprofundar em Cogna em outros episódios, quando o Carlos traduziu o racional dele por trás do aporte na companhia. Mas é só lembrar que é um guarda-chuva dentro do qual existem 4 caixas. Uma dessas caixas é a Kroton, mas tem outras caixas. A gente vai para a segunda agora, Carlos. Perfeito. Se acrescentar, tem os episódios anteriores, até no meu Instagram tem 2 vídeos de Cogna, se você quiser uma Pô, prévia depois de ouvir isso daqui para entender o contexto, é só acessar lá que você vai ter essa informação toda mastigada. Mas então, indo para o segundo braço aqui do guarda-chuva, e em ordem de importância também é o segundo mais importante, que é a Vasta. Bom, na Vasta, que é aquela a plataforma educacional para ensino básico, né? A gente teve crescimento de receita em 2020, mesmo com pandemia, ainda mais se tratando de algo online e de B2B, né, de serviço para empresas e não diretamente para o consumidor, e ganho de margem operacional em 2020. Então foi um ano bom para a Vasta e ela já tem um crescimento contratado para 2021 na casa de 23%, ou seja, o faturamento da empresa deve crescer pelo menos 23% em 2021 em comparação a 2020. E além disso, a gente teve aquela movimentação corporativa onde a Vasta comprou a plataforma de educação da Eleva Educação e vai incorporar isso ao longo de 2021. Isso significa mais uma base de pelo menos 177 mil alunos, tá, para a base que a Vasta atende, ou seja, é um acréscimo ainda maior de 10% na receita da Vasta. Então, aqui a perspectiva é bem otimista, tá? Eu acho que a empresa que está mais redonda aí de Cogna, de uma forma geral, é a Vasta e é a mais promissora. Passando para o terceiro braço aqui, Léo, Platos, que é como se fosse a Vasta, só que de ensino superior. Ela encerrou a oferta de pós-graduação presencial, tá? Então teve de certa forma uma reestruturação no seu negócio para focar na prestação de serviços de pós-graduação para instituições de ensino no EAD, tá? Então, mesmo com esse fechamento, com esse fim da pós-graduação presencial, a empresa conseguiu apresentar crescimento de receita por conta do braço digital, que mais do que compensou esse encerramento do presencial. E, além disso, uma sinalização muito positiva para Platos foi que antes ela só atendia as instituições de ensino da Kroton. E, nesse ano de 2020, a Platos começou a ofertar o seu serviço de EAD para outras instituições de ensino superior e já fechou 2 contratos, tá? Então são os 2 primeiros contratos da empresa e a partir daí eu acredito que a empresa deve começar a expandir e ganhar relevância na Cogna de uma forma consolidada. Bom, Saber, estamos acabando aqui os braços já. É, Saber, que é o braço de ensino básico de escolas, né? Quando a gente fala do negócio, teve uma perda de receita por conta da pandemia, né, dos fechamentos, mas com ganho de margem. Então, no final, o lucro operacional ficou muito parecido, ficou preservado. Mas a grande questão aqui foi a venda da operação de escolas
para a Eleva Educação. Então, foi, de certa forma, uma troca, né? A Vasta comprou a plataforma digital da Eleva e a Eleva comprou as escolas da Saber. E com isso, a Saber, então, quando o negócio for efetivamente concretizado e aprovado pelo CAD, a Saber vai ficar praticamente só com o Red Balloon, que é aquela rede de escolas de inglês, então vai ser uma operação bem menor. Mas isso foi positivo para a Cogna de uma forma geral, porque para você crescer em escolas, você precisa investir muito, você precisa abrir novas escolas, então é um negócio de capital intensivo, né? E com essa saída das escolas, a empresa foca nesse modelo asset light, que é um modelo onde você tem menos investimento em capital e mais investimento em tecnologia, você fica com o balanço mais leve, mas vai conseguir continuar participando indiretamente do crescimento desse segmento de escolas, que é um bom segmento, apesar do investimento alto, porque na troca, a Saber vai receber como uma parte do pagamento pelas suas escolas ações da Eleva. Então, ela consegue participar indiretamente do crescimento das escolas agora da Eleva de uma forma geral. E tem outros negócios também. Isso, que é a última coisa aqui, prometo, tá falando de resultados. Bom, os outros negócios, o que são? Tem a editora, né, de livros e tem os cursos complementares. Cursos complementares são, por exemplo, cursos para concursos públicos, cursos de exames como a OAB, por exemplo. E o que acontece? Esse segmento, então, de outros negócios, teve perda de receita por conta da pandemia, né? Foi diretamente impactado pela pandemia. Primeiro porque houve uma redução na venda de livros, né? Na questão da editora, que ela participa do Programa Nacional do Livro, né? Um programa do governo. Então as vendas aqui reduziram. E como a gente não dá para dizer que não teve, mas como reduziu muito a questão dos concursos públicos e as provas da OAB foram canceladas diversas vezes por conta da pandemia, a venda de cursos para esses concursos ou provas acabou sendo diretamente impactada, então isso trouxe um resultado negativo para os outros negócios da Cogna. Olha, cara, se eu tivesse que fazer uma fotografia do que você falou de cada braço, eu diria de um modo geral que o EAD está sendo aquecido, que a pandemia impactou muito do curso presencial, da dinâmica presencial desses braços que você destrinchou, e, para além do impacto no presencial, o próprio consumo do serviço educação, novas matrículas, etc., ou mesmo de livros, para ficar com o último dos destaques, também acabou sendo muito impactado. Então, de fato, foi uma tempestade perfeita a pandemia como um todo para impactar negativamente o modelo de negócio da Cogna, que tem todos esses braços que você destrinchou. Indo para o campo contábil, vamos falar de endividamento. O que você descobriu a partir dos dados consolidados de 2020? Bom, então vamos lá, Léo. Falando de endividamento, que sempre é uma coisa importante e que preocupa, quando você olha friamente para indicadores, né? Aqui eu vou falar, por exemplo, do dívida líquida EBITDA, que é um indicador que inclusive serve como uma métrica para os credores solicitarem os seus empréstimos antecipadamente. Esse indicador está alto, mas não porque o endividamento da empresa está alto, tá? É porque o EBITDA, que seria a prévia do caixa operacional da empresa, foi muito impactado pelos eventos não recorrentes que eu vou falar na sequência. Então, esse indicador ele acaba sendo ele acaba enganando um pouco quem imagina que a empresa está muito alavancada por conta disso. E como que eu posso afirmar isso? Porque, por exemplo, se você pegar o caixa que a empresa tem hoje, tá? O que ela tem de dinheiro na conta corrente, só Tá. isso é suficiente para pagar os próximos 2 anos de dívida, de amortização de dívidas que a empresa, que a Cogna, de uma forma geral, tem pela frente. Então você vê que tem um colchão de liquidez muito grande aqui, então liquidez não é um problema para a empresa, e solvência também não é um problema, porque com o EBITDA normalizado, esse indicador de endividamento cai muito. E é importante destacar aqui que não é 100% certo você dizer que o caixa cobre a dívida, porque a empresa pode estar queimando caixa. E não é o caso da Cogna, tá? Apesar dela estar apresentando prejuízos enormes, a maioria dos impactos negativos nesse prejuízo são impactos
não caixa, Não ou seja, que recorrente. não tem impacto de caixa. Então, quando você olha a geração de caixa da empresa, a empresa continua gerando caixa positivo, então esse caixa não tende a cair por conta da operação da empresa. Então, realmente, a questão de endividamento não preocupa, pelo menos por enquanto. E me chama a atenção o que você falou. Boa parte do impacto foi por eventos não recorrentes. Quer dizer, aconteceram mordidas que não são comuns, certo? São fora da curva. Por exemplo, Bom, vamos lá então, para os não recorrentes, que aí aqui os números começam a ficar grandes, tá? Primeiro a gente tem, lembra Léo, da questão do PCLD que a gente já comentou nos sim, outros episódios? Então, perfeito. quando você pega no ano de 2020 consolidado, a empresa, eh, ela reconheceu uma provisão adicional, ou seja, fora o que era padrão para a empresa, no conta da receber, de mais 645 milhões de reais. Então, você tem esse impacto que é não caixa, né? Porque não é que você está pagando 645 milhões de reais, é que você não deve receber 645 milhões de reais que você achava que iria receber. Então, esse é o primeiro não recorrente, tá? E é importante destacar aqui que esse saldo atual que a Cogna montou, né, aumentando essa provisão para créditos de liquidação duvidosa, ele tá com uma gordura boa, tá? E ele é suficiente, por exemplo, para cobrir todos os pagamentos em atraso que a Cogna tem, ou seja, se esses pagamentos em atraso não ocorrerem, isso não vai gerar um prejuízo adicional para a empresa, porque esse saldo de PCLD já está lá para cobrir isso e ainda tem um saldo adicional, ou seja, está realmente conservador essa questão. Eu acho que a Cogna já acertou essa equação. Mas não são só esses os números, né? Ainda há mais gastos não recorrentes para você destacar. Tem, Léo, tem. A gente está só começando. Ó. Ah, Ali a gente está falando de 645 milhões. hum, Depois disso, a gente teve os gastos de 512 milhões com a reestruturação do ensino presencial, que é uma coisa que acontece uma vez só, por isso que é não recorrente, né? E aqui a gente teve parte caixa, parte não caixa, tá? É importante destacar isso. Mas foi o gasto que fez toda aquela redução de campos, que vai gerar aquela redução de custo de despesa operacional na ordem de 150 milhões por ano, então foi algo necessário de se fazer, mas também está impactando o resultado de 2020. E por último, aí vem o grande impacto, tá? Aqui a gente está falando tudo de 500 milhões, 600 milhões, mas aí tem o valor aqui de 4,1 bilhões em impairments, né? Que é perda pela não recuperabilidade de um ativo. E esse ativo é o ágio, que tem o nome em inglês chama goodwill. essa é aquela hora. Eu lembro quando os jornalistas estavam na coletiva da Polícia Federal e a polícia começava a destrinchar os números da Lava Jato. Aí há um momento em que é dito que o desvio foi de X bilhões. Aí um dos jornalistas na coletiva vai lá e fala assim, milhões. Aí o policial vai lá e reitera, não, bilhões, com B de bola. Então você está falando aí de um impacto de 4,1 bilhões com B de bola de reais, em função dos impairments. Afinal de contas, o que que é isso? Bom, Léo, ao invés de explicar aqui palavra por palavra, eu vou explicar o mecanismo, que eu acho que fica muito mais fácil de entender, tá? O que acontece? Então, eu vou pegar aqui um passo antes. O que é esse ágio, né, esse goodwill? Imagina, Léo, que você Hum, comprou uma empresa, tá? Imagina que você é uma empresa e tá, você comprou uma empresa que tem o patrimônio líquido de 1 milhão de reais, tá? ok, Só que você pagou por essa empresa 2 milhões de reais. tá, Quando você coloca então agora você vai incorporar essa empresa em você, Léo, na empresa Léo. Como o patrimônio líquido dessa empresa é 1 milhão de reais e você pagou 2, tem 1 milhão de reais aqui que você não consegue explicar, tá? Que não é caixa, não é contas a receber, não é estoque, não é imóvel, não é nada. O que é isso? Isso é o ágio que você está pagando na compra dessa empresa. E esse ágio você paga porque você acha que essa empresa vai gerar lucros futuros que compensam esse preço a mais que você está pagando. É um adicional de preço, tá? Isso é o ágio de uma empresa. Deu para entender? perfeito, ficou bem claro. Tá, legal. Então, o que acontece? Você constituiu esse ágio
E esse ágio vão ter coisas que você consegue amortizar ao longo do tempo, por exemplo, pode ser uma marca. Vamos supor então que desse 1 milhão aí que você comprou, que você pagou a mais, Léo, 300 mil reais é a marca que você está comprando, que a marca sempre vale. 200, Sim. 200 mil é a questão de uma carteira de clientes que você comprou, por exemplo, e esses dois você vai amortizando ao longo do tempo, porque você consegue estimar uma vida útil para isso. E os outros 500 mil é algo que você não sabe uma vida útil, não tem nada assim. Esse é o goodwill, tá? Seria o ágio puro e simples da operação. E o que acontece desse ágio? Como você não amortiza ele, você tem que anualmente testar se você consegue recuperar esse valor que você pagou, baseado nas premissas de rentabilidade futura que você vai ter na empresa que você comprou, entendeu? Perfeito, ficou claro. Quer dizer, é um jeito de você compensar, amortecer o ágio que você está pagando, estimando as receitas, a previsão de receitas ao longo do tempo, num determinado período. E aí, você diria que o impairment que fica aqui em questão, no caso da Cogna, foi o que exatamente? Foi pegar esse ágio e fazer o que com ele? Então imagina, legal, essa pergunta foi boa, Léo. Então imagina que você pagou 500 mil reais a mais aqui porque você achava que você conseguiria atingir lucros futuros que compensariam esses 500 mil reais a mais que você pagou. O Tá. que é o impairment? Quando a Croton, ou a Cogna aqui no caso, foi reavaliar se ela conseguiria recuperar esses 500 mil reais, ela viu que ela não conseguiria mais recuperar os 500, mas agora ela conseguiria recuperar, por exemplo, 400 mil, entendeu? O impairment são esses 100 mil que é a diferença, porque ela não vai mais Hum, conseguir recuperar o que ela pagou. Isso é impairment. que aí eu posso dizer, numa palavra simples assim, que é o dinheiro que ela não vai conseguir recuperar, que ela perdeu. Perdeu de valor isso. Isso, perdeu. Mais uma vez, é uma coisa que não é caixa, né? Porque ela perdeu lá atrás, na verdade, quando ela pagou É. demais por um negócio que vale menos, entendeu? Uhum. Mas é um impacto que você tem, é uma perda que você está reconhecendo agora. Era para você ter reconhecido lá atrás, não reconheceu, está reconhecendo agora. Esse Caramba. é o impairment de um ativo, de um ágio. E aí a gente está falando no todo de um prejuízo que acabou sendo de 5,8 bilhões de reais no ano, muito em função dos impairments. Perfeito. Desses 5,8 bilhões aí, 4,1 são de impairments, né? E aqui esse impairment, como que a gente pode dividir? 2 bilhões são da venda das escolas da Saber. Por quê? Porque ela pagou, eu vou arredondar em números, tá? A Cogna pagou 3 bilhões quando ela comprou as escolas da Saber e vendeu por 1 bilhão agora. Então ela perdeu esses 2 bilhões, foi um impairment que ela já antecipou, porque a venda ocorreu agora no primeiro trimestre de 2021. E o restante foi realmente esse teste que ela fez e viu que ela não vai conseguir recuperar 1,6 bilhão em Croton e 450 milhões em outros negócios, tá? Então, isso foi essa é a explicação para esse prejuízo gigante de 5,8 bilhões de reais no ano de 2020. E assim, isso caracteriza, Léo, aquela típica limpeza de balanço, né? Assim, eu vou cuspir tudo que tem aqui, tudo de ruim que tem, vou provisionar o máximo que dá, vou fazer impairment dos ativos que eu acho que eu tenho que fazer impairment já tudo de uma vez, para limpar o balanço e deixar ele limpo, nossa, ficou redundante, né? Mas para deixar ele pronto para conseguir mostrar realmente o que a operação da Cogna daqui em diante vai entregar para o acionista dela, entendeu? É, perfeito, que é aquela coisa de eu vou limpar o terreno, é daqui para frente, né? Venham comigo. E aí a gente fala da teleconferência, que é aquele momento em que os diretores, enfim, as cabeças das companhias chegam para o investidor, chegam para o mercado e destrincham cada um dos números, assim como projetam o futuro da companhia. E você monitorou direitinho essa teleconferência. O que chamou a atenção nela, entre outras coisas, Carlos, foi o tom dos diretores que foram muito enfáticos em algumas defesas, né? Exato, Léo. Aí tem aquela grande questão, assim, né? Cara, quando você sempre tem que analisar, quando você analisa qualquer situação, você tem que analisar é, as motivações que levam as pessoas a fazer alguma coisa e quais são os riscos que eles estão correndo, né? E quando a gente fala de um diretor de empresa com uma carreira, com tempo de carreira grande ainda para frente,
ele tem a intenção de fazer a coisa certa e ele tem muita coisa em jogo, né? Porque se ele defender muito uma mentira, ele queima a credibilidade dele e um diretor sem credibilidade acabou a carreira do cara. Então, assim, eles têm muito a perder, tá? E aí, quando você vem para a teleconferência e eles são enfáticos e repetem e defendem que o processo de reestruturação da Croton foi concluído finalmente, que não serão mais necessárias provisões adicionais, ou seja, aquele excesso de PCLD, não vai, né, eles não vão fazer isso de novo, eles já fizeram tudo agora. E quando eles afirmam que eles foram conservadores nas premissas de teste de recuperabilidade dos ativos, que é a questão do impairment, e, portanto, a gente não deve mais ter novos impairments em Croton e nos demais segmentos, é claro que o mercado fica, de certa forma, otimista. Fala, bom, é, dá para a gente acreditar nisso, porque os diretores têm muito a perder. Então, daqui para frente, a gente deve ver só a questão operacional da Croton, da Cogna, de uma forma geral, daqui em diante, né, para os próximos anos. 3 ingredientes aí que amparam o otimismo do investidor. O primeiro, provisões devem ter estacionado. Provisão é congelar o capital para eventuais proteções, né? Se você não vê mais necessidade de provisões, isso indica uma recuperação, um destravar, o papel fica desamassado, tende a desamassar. Aí você tem um excesso de zelo que houve para com os impairments, que sugere, a partir de agora, não precisa mais haver, porque nós já nos protegemos o suficiente. E, para mim, o grande ponto que você brilhantemente colocou de saída, a credibilidade desses caras. Quer dizer, são diretores, a carreira dos caras está em jogo. Os caras não dão a cara a tapa à toa, pelo menos a literatura não sugere que isso seja bom, jamais. Né? A carreira e a credibilidade deles que estão em jogo. Então, a ênfase de fato animou o mercado. E aí a gente chega para os finalmente à sua visão, o seu racional por trás disso. Você separou em algumas etapas esse raciocínio. A gente começa com o operacional. Como é que você enxerga para o futuro o operacional da Cogna? Bom, vamos lá. Isso aqui até é uma repetição do que eu já falei em outros episódios, então eu vou passar rápido, tá? Primeiro, foco no modelo de asset light, né? Muito focado em EAD, em menos ativos imobilizados e assim em diante. Isso me agrada, tá? Vasta e Platos, sem novidade, tem bastante potencial para crescer e estão entregando crescimento, então positivo. A Saber, com a venda das escolas, está mais leve e menos importante na Cogna de uma forma geral. E para mim, isso é legal e se alinha com a estratégia de focar no modelo asset light da empresa. Gostei bastante da questão da reestruturação da Croton. Eu acho que foi na medida, pelo menos na minha opinião. E acredito que o negócio deve retomar rentabilidade daqui para frente. Tá? A gente ainda vai ver queda de receita em 2021 e 2022, pelo menos baseado nas minhas projeções. Mas a gente deve ter ganho de margem operacional e, consequentemente, uma virada para o lucro líquido ali entre 2023 e 2024. Então, gostei da reestruturação da Croton. Em resumo, estou otimista e mesmo assim, mesmo estando otimista, a minha projeção é mais conservadora do que a projeção da diretoria para lucro operacional em 2024, porque eu ainda não consigo justificar os lucros deles. Mas, mais uma vez, eles foram muito enfáticos também nesse ponto, tá? De que eles vão conseguir entregar o EBITDA que eles deram como guidance para 2024. Se eles entregarem, isso é ainda um adicional, eu não estou contando com isso, e mesmo assim eu continuo achando atrativo a Cogna no ponto de vista operacional. Você está otimista, apesar de menos otimistas que os diretores. É justo, né? Porque os diretores eles têm claramente um interesse a defender, apesar de ter que fazer isso com objetividade, apoiado em números, etc. Você vai esperar um pouco mais para ver os números que eles estão projetando, mas isso não significa que você não esteja otimista e na expectativa de retorno nesses papéis. E o que diz respeito à sua projeção das questões não recorrentes, dos gastos não recorrentes, a gente chegou a falar das provisões aqui. O que você traz para a gente? Bom, vamos lá. Assim, primeiro, gasto de reestruturação, eu acredito que praticamente acabou. A gente vai ter algum resíduo ainda em 2021, então isso não deve impactar muito. O nível do PCLD, né, da provisão para credores para créditos de liquidação duvidosa, eu já comentei aqui, está com gordura. Eu não vejo mais surpresas daqui para frente, então eu acho que essas duas questões foram resolvidas. Quando a gente vem para o impairment, aí só voltando lá, tiveram 3 impairments nesse ano, né? A gente teve da Saber, que foi por conta da venda das escolas, então esse não acontece mais. A gente teve
dos outros negócios, que foi na casa de 450 milhões, e eu acho que também não acontece mais, tá? Quando você vai analisar as premissas que eles usaram para o teste de recuperabilidade dos ativos, eles usaram premissas conservadoras, então aqui eu acho que o risco é baixo, a gente vê novos impairments. E aí chega a questão da Croton, tá? E aqui me preocupa, tá, Léo? Esse aqui é meu ponto de atenção e eu acho que é um dos principais, se não o principal, risco da tese de investimento em Cogna hoje, que é a questão do ágio da Croton, tá? Quando você pega a Cogna no consolidado, ela tem 9,5 bilhões de reais nesse ágio que a gente não consegue explicar, que é simplesmente a expectativa de ganho futuro nos negócios, tá? Então, Cogna no consolidado tem 9,5 bi de ágio. Quando a gente pega a Croton, só a Croton, eu estimo que esse valor esteja próximo de 7 bilhões, tá? A gente não tem o valor exato na demonstração financeira, mas eu estimo que esteja na casa de 7 bilhões de reais. Então você vê que é um valor muito grande. É uma empresa que fatura 6 bilhões de reais. Você tem ali 7 bilhões de ágio só de Croton. E como que você sabe se esses 7 bilhões estão certos ou não? Quando você analisa as premissas que você usa para fazer o teste de recuperabilidade desse ativo, né? Para ver se você realmente vai conseguir recuperar esses 7 bilhões com lucros futuros da empresa. E quando eu olho as premissas que eles usaram para recuperabilidade de Croton, tá? Na minha opinião, elas não são tão conservadoras quanto a diretoria afirmou. Então, assim, quando você pega um crescimento que eles projetam, esses números estão todos na demonstração financeira da empresa, crescimento no EAD de mais de 20% ao ano entre 2020 e 2028, é ousado, é possível? Mas não é conservador. Quando você fala em aumento da base presencial de alunos de 3% ao ano até 2028, eu acho muito otimista, tá? Assim, a gente vai ter uma redução muito grande da base de alunos presenciais agora, em 2021 e 2022, até 2023, e depois vai começar a subir, mas para atingir esse crescimento de 3% ao ano até 2028, quando a gente fala em questão anualizada, eu acho muito otimista, tá? Então, assim, eu não concordo. É possível? Eu acho otimista. E aí, quando a gente pega a questão da perpetuidade, crescimento da perpetuidade de Croton, você tem um crescimento de 5,5% ao ano, que eu também não acho conservador. Então, assim, eu acho que existe chance, Léo, da gente ver um novo impairment em Croton ainda. É claro que, mais uma vez, é um impacto não caixa, então não impacta o fluxo de caixa futuro da empresa, mas é algo que polui o resultado e que pode trazer mais pessimismo para a empresa. Então é muito importante ficar de olho nessa questão, tá? E com isso, a gente conclui, com base em todas essas premissas, os riscos que você levantou, sobretudo no caso da Croton, mas também os pontos positivos que você aferiu aqui ao longo do teu raciocínio, a qual conclusão a gente chega? Continuamos comprados em Cogna, com qual percentual na composição da carteira? Por quê? Diga lá. Bom, Léo, começando pelo final, a gente continua comprado em Cogna, tá? Não alterei minha posição, até porque eu estou otimista com a questão operacional da empresa. Então, eu acho que o futuro é promissor, né? Depois de toda essa tempestade, essa limpeza de balanço e reestruturação, a gente deve ver resultados melhores para a empresa, ainda mais com o fim da pandemia, né? Que está perto de acontecer. Estou preocupado, sim, com esses potenciais não recorrentes por futuros impairments em Croton. Então, assim, isso me preocupa. Mas, assim, eu tenho ciência, por exemplo, de que os diretores têm mais capacidade do que eu para estimar o futuro da Croton, sabe? Eles estão vivendo o dia a dia, eles estão 100% conectados com o mercado, vivendo o mercado de educação o tempo inteiro. E por todos os pontos que eu citei ali da questão do risco que os diretores correm e assim em diante, risco de credibilidade, eu preferi dar o meu voto de confiança para a diretoria. Então, eu sei que o risco do impairment em Croton está aí, mas eu não vou considerar um impairment futuro nas minhas projeções por dar meu voto de confiança na empresa. Então, continuo comprado por conta disso, mas eu estou com os olhos bem abertos aqui, continuo com 5% da carteira em Cogna
e acompanhando de perto a questão dos impairments e da evolução operacional do negócio, é claro. O mercado financeiro ele tem o seu lado fascinante, né? Cada papel acaba sendo uma novela. Os papéis da Cogna, eles frequentam o nosso podcast com muita força, né? A gente já falou em vários episódios de Cogna e a cada divulgação de resultado, teleconferência, pintam novos ingredientes nessa história. Vamos ver daqui para frente qual vai ser o comportamento dos papéis. Foram papéis que sangraram muito em vários episódios, apesar de uma posição que era menor do que essa de 5% na composição da carteira. Agora a gente chega a 5%, já há algum tempo estamos lá, justamente pelo Carlos ver uma assimetria maior. Vamos ver se no futuro, espero que próximo, mas ciente de que é mais para médio prazo, preço e valor converjam e numa perspectiva de alta, que é o principal racional do Carlos. Olha, foi uma aula de Cogna, sem o trocadilho aqui, porque é uma empresa de educação. Carlos, um abraço para você, bom feriado, né? Estamos chegando aí na sexta-feira, dia 2 de abril, é feriado, é Páscoa na cabeça, mas foi sensacional aqui entender melhor os bastidores de Cogna. Parabéns aí por toda a tese. Espero que você acerte. Também espero que eu acerte e também sempre estando disposto a mudar de opinião se as coisas não andarem como eu projeto, né? Eu acho que essa é uma das principais virtudes que qualquer investidor deve ter. Bom, espero que tenham gostado da explicação aqui do resultado de Cogna. Um bom feriado para todos, bom descanso. Léo, para você também. E semana que vem estamos aí, né? Um abraço. Valeu, um abraço, Carlos. Vocês ouviram com atenção, né? Ele falou que está de olhos bem abertos. Se for preciso recalcular a rota, ele o fará com a agilidade que a gente espera dele. Valeu, Carlos. Valeu, gente. Um abraço, bom feriado. Até mais. Tchau.